Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Que energia gostosa e que poder tem o futebol sobre as nossas vidas. Essa será uma semana que você vai ficar sorrindo para tudo, para todos. A sua família que não gosta de futebol, torce pro Galo ganhar, porque você vai ficar diferente. Em casa não vai ficar aquela pessoa sombria, calada no canto, tratando todo mundo de maneira seca, a não ser as demais pessoas que chegam aqui no canal, conhecendo o canal hoje, e às vezes nem torcem pelo Galo, mas que passam aqui para ver o comentário sobre a partida. Sejam todos bem-vindos, clique em curtir aqui para dar uma moral pra gente. Quero mostrar para vocês o copo do jogo que é vendido na Esplanada. Galera, achei isso aqui do caramba. Galo e Cruzeiro tá aqui, aqui tá escrito quanto tá valendo, e o copo que é fabricado antes do jogo tem a foto do Arana, do Zaratio e do Paulinho, cara, com a marca do jogo aqui, Atlético e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, 20 de abril de 2024. Loucura. Bom, bora lá. Para deixar claro, quando o Galo perdeu, eu dei esse recado, quando o Galo ganhou, eu vou dar esse recado também, que tudo que eu falar aqui não é em tom de provocação, da zoeira que eu faço no Lateral Sport, aqui é um tom mais sério pra gente falar sobre o futebol de um modo geral. Mas eu preciso falar também sobre provocação, sobre bastidores do clássico. Quando o Cruzeiro empatou o jogo 2-2 na Arena MRV, o Lateral Sport mostrou funcionários comemorando lá na Arena. O Hulk parece que estava incomodado com a situação. Eu falei, Hulk, os caras têm direito, ganharam duas, empataram uma na Arena MRV. O que vocês têm que fazer para frear não é pedir no microfone para não zoar, não. É jogar bola e ganhar. Que aí nesse momento vocês vão zoar e vão incomodar o outro lado. O futebol funciona assim, meu amigo. O futebol, o outro lado tá zoando. Se ele teve mérito para isso, deixa zoar. E que bom que eu falei isso nos dias difíceis pro Galo. Aqui também no pós-jogo sempre reforcei isso. E agora tá do lado de cá. Por quê? Agora eu sinto que esse elenco entendeu o que é clássico. Vamos lá para minha teoria. E repito, não é em tom de provocação. Esse elenco começou a ser montado ali na Revolução de São Paulo, em 2020. O Cruzeiro não estava na Série A em 2020, 21 e 22. E criou-se aqueles grandes embates com o Palmeiras, com o Flamengo, o Galo. O Cruzeiro não chegou na final do Campeonato Mineiro de 2021, nem na final de 2023. Eu sinto que o elenco formado aqui não tinha... não sabia a fundo o que era Atlético e Cruzeiro. Porque nós, torcedores, podemos falar, brincar, que acabou o clássico em Minas e tal, mas o time dentro de campo tem que corresponder de uma maneira diferente quando enfrentar o rival estadual. Você tem que ganhar o estadual para mostrar que o território é seu, você tem que ganhar clássico no Mineirão e na Arena MRV, mas eu tenho a sensação que por esse motivo o Cruzeiro sempre entrava dando a vida nos clássicos, ganhou aquele de 1-0 em 2021, no empate ano passado 1-1, aquele que o Hulk cobra a falta no diagonal e acerta o ângulo, o Cruzeiro teve uma disposição, uma vontade muito maior, e o Atlético em casa sabe que isso vinha acontecendo, mesmo em alguns clássicos às vezes que a gente ganhava, eu percebi uma gana, sede do Cruzeiro, porque, gente, repito, não é provocação, o time que está na lama na Série B há 3 anos, ele está precisando mostrar serviço e ele tem a oportunidade de mostrar contra o Galo que está se destacando no cenário nacional. Então eu sinto que por isso o Galo não estava tirando o pé, mas não estava entrando em campo no clássico com o mesmo olhar que o Cruzeiro tinha para essa partida. Até que, e eu vou adiantar porque esse seria o assunto que eu ia fechar o pós-jogo, eu vou adiantar essa parte aqui. E quem assiste o Cachorrada Podcast aqui conhece essa história. Cachorrada Podcast essa semana com o Pneu foi fantástico, gente. Estou subindo um corte aqui essa semana aí. Dia 30 vai ser o Frossar, que saiu da TV Globo. Mas vamos lá. O Flamengo fez 2-0 no Galo no Rio de Janeiro. Chegou aqui, o Domênico comprou todos os jornais do Rio de Janeiro, provocando o Atlético, e entregou para o Lever Cup. Lever Cup espalhou na mesa e falou, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí o Domênico começou, o discurso, porque em 81, em 80, em 87, o Flamengo... O Levi falou, meu amigo, você acha que eu vou conseguir passar esse sentimento pro Dátolo, né? Eu tenho que fazer doer nele o jogo de semana passada, cara. Eu tenho que fazer doer nele essa partida. Então o atleticano às vezes fica querendo, por causa daquele jogo, o atleta é diferente do torcedor. Eu citava essa frase nas situações do Tardelli.
Falava, deixa o Tardelli ser feliz no Grêmio, deixa o Tardelli ser feliz na China, mas ele não é atleticano. Ele é atleticano e é um atleta de futebol. Então, eu consigo entender que ele não é o Fael, que lá em 1995 estava andando em Sericito soltando foguete na casa de Cruzeirense. Né? Não, é diferente o relacionamento dele, a paixão dele é uma química diferente. A forma como ele foi inserido, apesar da avó dele ser atleticana, e comemorar o título de 71 nas ruas de BH, junto com o pai dele. Mas é uma forma diferente do Tardelli que eu estou falando. Então você não tem que citar clássicos de 12, 13 anos atrás. Você tem que mostrar, meu amigo, os últimos jogos aqui, ó, os caras te provocaram, os caras te deram lenhada e tal. Usa o recente para doer no jogador de maneira diferente. O Vitor Martins, que é sempre citado aqui em todo pós-jogo, também falou sobre isso no Cachorrada Podcast. A dor do atleta é diferente. E aí, quando ganha, tem que provocar mesmo. O Rodrigo Caetano não deixava provocar nas redes sociais. Eu já expliquei aqui que o Sérgio Rodrigues, me fugiu o nome dele, que assumiu o Cruzeiro na Série B, Sérgio Santos Rodrigues. Ele quis um pacto de paz com o Atlético. Depois de tanto provocar, e quando viveram o inferno, quiseram um pacto de paz, o Atlético aceitou. E eu era contra porque era hora de descontar do Atlético, sambar também no adversário. Então eu sou a favor das provocações. Vamos lá para falar diretamente da bola agora. Quando saiu a escalação, seria maneiro. Pô, cara, eu admiro demais o trampo que o Beto Guerra faz, Rap, Thiago de Araújo, essa turma toda com o Breno Galante, porque os caras abdicam de estar na arquibancada, de viver o dia a dia do clube para fazer um trampo maneiro para quem está em todo canto do mundo. E eu queria pegar o react deles, porque eu pensei assim, não, como seria meu react ao vivo ao ver a escalação? Quem mais que faz transmissão? Não sei se o Fala Galo tá fazendo, o Roger, eu vi a narração do Roger agora, não sei se é pelo Fala Galo, mas todo mundo que faz aí. Quem tava ao vivo e pegou a escalação, falou assim, cadê o outro zagueiro? Eu lembro que um cara no jogo hoje falou assim, que foi o Gustavinho do Avaí. O Gêmeos tá ali, quem é o outro zagueiro lá do Gêmeos? Não, meu filho, tá só o Batalha mesmo do lado dele, é só o Gêmeos de zagueiro. E o Batalha do lado dele. Porque o futebol, ele é uma linha tênue entre o amor e o ódio, né? E ele nos permite uma certa covardia, uma certa maquiagem, uma certa atuação depois que o resultado está pronto. Principalmente essa turma que está de microfone como eu. Porque a gente está abraçando o Milito hoje com a mãozinha assim, ó, com o porrete, a pedra na mão, que estava pronto para ele depois do jogo, se desse errado, cara. É muito fácil falar que gênio, olha, futebol moderno. Se desse certo, meu irmão, 90% de quem está elogiando estava pronto para dar porretada no cara, velho. De falar de clássico não é hora de inventar. Eu tento no pós-jogo ser o mais honesto, puro com meus sentimentos, porque é essa conexão de que eu sou torcedor, você também é torcedor, e a gente tenta se entender aqui. Eu tava no estacionamento do estádio, assim, cara, nos estacionamentos perto do estádio, e me deu um choque, cara, um arrepio, assim, que eu falei, o que esse cara vai arrumar, mano? Eu falei, é hora de inventar? Precisa disso agora, cara? Tem um zagueiro, tudo bem. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo que a maior herança deixada pelo Filipão foi a volância, apesar do Otávio, né, já não tá no mesmo pique de antes, mas eu falo que o Filipão começou a recuperar o Alan Franco, o Otávio foi um zagueiraço no retorno do ano passado, o Batalha estava muito querido pela torcida quando se lesionou. Então a volância está em alta, vamos imaginar a Bolsa de Valores, que eu costumo deixar também de exemplo aqui, a Bolsa de Valores está em alta e a zaga estava embaixo, porque tem o Gêmeos, que estava marcado pelos gols contras em clássico, né? O Lemos falhou contra o Cruzeiro naquele 2-2 na Arena MRV, o Fux saindo do departamento médico essa semana, o Rabelo no meio da semana. Eu fiquei assim, será um recado do Milito para a diretoria do tipo, olha, eu prefiro improvisar do que deixar a zagueirada que você tá me entregando aqui, que está à disposição. Eu postei o print de como está o elenco atleticano lá no meu Twitter ontem, provavelmente, depois do anúncio da saída de Edenilson, Patrick, e aí, ontem sexta-feira, porque agora já são 2h57, acabou o jogo,
eu atendi caravana de torcida. Enquanto tinha gente na esplanada para tirar foto hoje, eu atendi. Então, beijo no coração, obrigado. Foto que não acaba mais, graças a Deus, muito carinho. Então, ontem eu postei o print e falei, onde o Galo precisa se reforçar? Aí todo mundo, zaga. Eu me preocupo muito com o ataque, né? Eu até coloquei os parênteses lá, assim, olha, o Brian Palacios e o Robert não foram testados ainda. Tá aqui, ó. Eu falei, ó, sai Pedrinho e entra Bernard. Palacios e Robert não foram testados. Isaac e Paulo Vitor quase não são aproveitados. Então, Isaac e Paulo Vitor eu considero carta fora do baralho, porque o clube não usa. Palacios e Robert, ponto de interrogação. E o Bernard, que está bem na Europa. Pontos positivos, Paulinho, Hulk e Scarpa evoluindo. Arana e volantes indo bem. Então, se tem a volância antes do jogo. Que setor precisa de reforço? Aí eu tirei o Rubens do elenco por lesão. Nós não temos reserva, lateral esquerdo reserva. Tem o Saravia e o Mariano na reserva, que é Mariano. Todo jogo eu falo, agora vai o Mariano, agora vai o Mariano. Tô morrendo de medo do Saravia estourar. Né? O Mariano, por exemplo, não aguentaria essa carga de jogos de jeito nenhum. Aí na volância vem Otávio, Franco, Paulo Vitor. No meio, Scarpa, Zarate, Igor Gomes. Aí vem Robert. No ataque, Hulk, Paulinho, Alisson, Santana, Edu Vargas, Cadu, Isaac, Allan Kardec e Brian Palacio. E é aqui que mais me preocupa. O ataque. O Palacio não foi testado, o Kardec é carta fora do baralho, o Isaac não é utilizado. O Alisson nitidamente passará pelo processo de evolução ainda. O Vargas, faltam 6 meses para o fim do contrato. E tinha entrado bem contra o Criciúma, hoje errou tudo também. Me preocupa muito esse ataque. O elenco atleticano vai precisar de reforço inevitavelmente no meio do ano, mas eu não sei qual o poder que a gente tem hoje de trazer um zagueirão titular financeiro. Eu não sei se não tem essa esperança. Vou falar nesse tom então. Eu não tenho essa esperança de que, já que nós temos 4 zagueiros, o Rômulo, mesma situação do Paulo Vitor e Isaac, carta fora do baralho, 4 zagueiros e o Batalha podendo fazer esse quinto aí, homem da defesa, jogando ali dos zagueiros, eu não tenho esperança de que a gente vai reforçar essa zaga aí. E aí quando você contrata o treinador, você contrata a ideia de jogo dele, assim como o Filipão apostava na retranca, na ligação direta e tal, o Milito vai aparecer com essas coisas novas. Creio que não será a mesma escalação contra o Peñarol. Se nós que somos atleticanos, que acompanhamos o dia a dia do clube, todo dia a gente não está sabendo entender, fazer uma previsão. Você imagina o Peñarol estudar o Atlético, o que ele vai tirar de estudar o Atlético nessa situação. Aliás, deixar um grande abraço para o LKS, meu amigo lá de Caratinga, que assistiu o jogo comigo hoje, que nos comentários, no diálogo com ele, que é onde que a gente tira grande parte desse raciocínio. Um cara que desde sempre faço muita questão de assistir o jogo ao lado dele. Falei de up do Filipão na volância, mas cara, o Milito é impressionante, assim. O Gemerson não errou, repito, eu sei que eu falei tudo isso no pós-jogo anterior. Não errou contra o Cruzeiro no 2-2, foi o Lemos. O Franco errou contra o Rosário Central, a torcida vaiou ele. Ele tinha tirado no 2-2 aquela bola do Matheus Pereira, né? No jogo de volta lá foi bem. Ele vem bem de um modo geral. Ele vem bem nos jogos. Não jogou contra o Criciúma, a torcida chiou com o substituto dele e hoje segurou a onda demais. Na minha opinião, ponto pro Milito. O Saravia, que já eu falo mais sobre ele, a dor de cabeça que eu falei da volância, porque o Milito potencializou Batalha, Otávio e Alan Franco. Eu estou elogiando o jogador aqui, gente, que não era fã, que eu não morria de amores por eles de jeito nenhum. E com o Filipão a gente falava, a galera que era convocada para a seleção brasileira tá mal. Tanto que eu nem pensava do Galo perder jogador para a seleção brasileira na Copa América. Se continuar desse jeito, não sei. Uma Araninha, e ser substituto aqui, existe a chance, e existe mesmo. Nós falamos, ó, se tá todo mundo mal, alguma coisa errada tem. O Arana tá voando, o Scarpa tá muito bem, os volantes muito bem, o Gemerson é outro, e o Saravia é outro. Aí você vai pensar lance, você vai pensar o segundo tempo contra o Cruzeiro na final, de um modo geral, o panorama que a gente faz desde a estreia do Milito naquele 2-2 é de jogadores
Outra figura que eu sempre desenho aqui para exemplificar para a galera, degraus. São jogadores subindo degraus. Se eles estavam descendo antes com o Filipão, eles subindo degraus. Tal jogador precisa evoluir aqui, o outro precisa evoluir. Não estou falando que está pronto, que está perfeito. Contra o Criciúma a gente viu pontos a serem evoluídos e a gente não pode maquiar com 3-0 do Cruzeiro hoje contra o Corinthians, a gente viu pontos que precisam de evolução. Eu estou falando que no cenário macro, no recorte Milito, nós vimos evoluções de jogadores que estavam sendo muito contestados pela torcida, a ideia de jogo do Atlético é outra, a postura do Atlético é outra, mesmo jogando com um a menos contra o Corinthians em São Paulo, uma postura diferente daquele time que com um a mais com o Itabirito em Brasília tinha muita dificuldade. Então eu queria destacar isso do up. E aí eu pego a entrevista do Arana, cara, contra o próprio Cruzeiro, porque a máquina do tempo do camisa 12 do pós-jogo, quem é fã de carteirinha sabe que eu volto no tempo, pego uma frase, vou para aqui, pego outra frase, encaixo, faço a conexão lá e tal. Às vezes a gente vai lá em 2012, 1978, 82, e eu lembrei da frase do Guilherme Arana, falando que o time não podia passar 90 minutos de jogo contra o Cruzeiro, simplesmente chutando a bola, rifando. Galera, foi vergonhoso aquilo ali, de você simplesmente devolver a bola pro Everson, chutar pra frente o tempo todo. Incomodava muito o elenco, isso foi um motivo de muita discussão interna lá na Cidade do Galo na semana, entre os atletas e a comissão técnica. O Arana depois desconversou, eles tinham muito respeito pelo Filipão, obviamente, mas ali no calor do jogo o Arana botou pra fora realmente. E olha só, um print que eu cito todo o vídeo aqui do Arana, desde que o Milito chegou, eu cito o print que eu postei do Arana no Campeonato Mineiro, abrindo o braço, mostrando que não tinha uma opção de passe. A saída de bola do Atlético hoje, cara. E ele justificou a escalação do Batalha também por isso, da saída de bola centralizada ali. Que saída de bola diferente. Contra o Corinthians, enquanto quis cozinhar o jogo, segurar o jogo, a saída de bola, toque, posicionamento, é outro esporte diferente daquele praticado pelo Galo de Luiz Felipe Scolari. E me desculpe voltar, mas eu falei já, quando o Filipão estava aqui, eu citava o Cudê. Quando o Cudê estava aqui, eu citava o Cuca antes. E é assim que a gente sempre liga com o trabalho que é referência, que é principalmente tão recente assim. Mas a saída de bola, principalmente, eu me lembrei da entrevista do Arana, porque eu já falei pra vocês que eu assisto o jogo anotando os treinos lá, e eu falei assim, cara, eu preciso falar daquela entrevista do Arana, porque o Arana fala exatamente isso. A galera que não ficou de farol aceso, de mamilo aceso, com aquelas viradas de bola do Arana pro Scarpa hoje, você tá com sua alma já morreu, meu amigo. Cuida da tua alma que ela tá fria. A virada de jogo. E aí, vocês que têm a memória melhor que eu não sei se foi no fim do ano, eu acho que foi no começo desse ano que eu falei da dificuldade do Atlético de iniciar uma jogada pelo lado direito e ela terminar numa ponta esquerda. Ou vice-versa, ela começar no lado esquerdo e ela terminar no lado direito. Porque a gente tinha dificuldade de carregar essa bola, de fazê-la namorar o gramado, que é o termo que eu usei aqui, e na televisão. Peraí, meu velho. Você vai ficar jogando bola 90 minutos pro Paulinho e Hulk disputarem de cabeça? O Scarpa que você trouxe tem tanta habilidade com o pé, você quer que ele joga vôlei, que ele fica chutando a bola por cima, que a bola vai ficar um ping-pong pra lá e pra cá. Bola namorando o gramado, cara. Bola no chão aqui, ó. E aí você consegue ir da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e quando necessário o seu lateral fazer um lançamento para a direita, normalmente o Scarpa acionando o Arana quase como um ponta esquerda, que é esse. Quando a gente pensa na escalação, a gente fala, não, o Arana é lateral esquerdo, o Batalha é um volante, está sendo improvisado de zagueiro. Na prática é tudo uma loucura, é totalmente diferente, que o Arana está de ponta esquerda. Então, assim, quando você precisa fazer, você faz com uma consciência que fez hoje de inverter essa bola, de trocar os lados, porque você atrai seu inimigo, seu adversário, para um campo do jogo que ele faz o movimento de vir em direção à bola, básico do futebol, Scarpa inverte para um Arana na ponta esquerda, livre, com capacidade de trabalhar. O Atlético, o Cruzeiro começou a partida tendo um certo domínio sobre o jogo, assim, sem converter em finalização. Vocês lembram que eu reclamo isso do Galo, de não converter em finalização. Então, com 12 minutos de jogo,
o Cruzeiro pegava a bola e ia pra cima, o Matheus Pereira cobrou 2 faltas diagonais assim, com certo perigo. Eu falei, isso aí não tá legal, o Galo não entrou no jogo ainda. Em uma bola finalizada pelo Arana, o Galo entrou no jogo e não saiu mais. E o Cruzeiro sentiu, foi uma bola, um chute perigoso também do Arana na diagonal. E depois daquilo ali, o Galo entrou no jogo e o Cruzeiro ficou acuado. O Cruzeiro tinha 2 mapas da mina ali. Eu falo sempre que eu gosto de dar uma monitoradinha ali. Machado, que eu acho muito fraco, muito limitado. Eu falo isso com o Gão. Hoje com o LKS, antes do jogo, eu falei assim aqui, ó. Vi a escalação do Galo, né? Com o volante, falei assim aqui, ó. Machado, mapa da mina. Neres, mapa da mina também aqui. Acho o Arthur Gomes. Acho que era até um Arthur que fez gol no Galo 2021 no jogo, no clássico lá. Que rápido, jogadorzinho de lado de campo e tal. Eu falei assim, ó, isso aqui, se for subir demais, o Arana, o Sarabia tem que tomar cuidado com o jogador pelos lados do campo aqui. Né? Não tinha entendido tirar o Lucas Silva do jogo, na escalação do primeiro jogo da final, porque acho que ele arquiteta bem o meio campo ali também. Mas eu falei, Machado e Neres aqui é o mapa da mina. E quando você enfrenta um time como o Cruzeiro, você tem que ser o protagonista. Outro ponto de discussão na cidade do Galo contra o Coritiba no ano passado. Deixar o Coritiba ser protagonista na nossa casa, não. Deixar o Vasco ser protagonista no Maracanã, não. Nós temos um time melhor. Eu acho que esse time bate muito no peito e fala, professor, a gente se garante, deixa a gente mostrar que a gente é protagonista, que a gente tem capacidade de ir para cima, aquilo lá, não importa onde for. E por isso mostrei no pós-jogo semana passada, um dia desse aí, os números do Galo que perde pouco. Falei, são 4 derrotas em 27 jogos. 16 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Os últimos 27 jogos do Galo, 4 derrotas. Um para o Bahia de férias e um para o Patrocinense de férias. Perdeu para Cruzeiro e América nesse tempo aí, essas outras 2 derrotas. É uma que garantiu a classificação, que o Filipão não quis jogar a bola também. Time que perde pouco, então eles sentem assim, nós podemos ser protagonistas. E eles foram para cima do Cruzeiro e amassaram o Cruzeiro contra a parede ali. E quando nós tivemos 2 bolas recuadas pro Anderson, eu percebi o Hulk dando um pique a mais para cima do Anderson. Eu falei, cara, o Hulk é muito malandro, no bom sentido. Vou pressionar esse goleiro que ele não tá num dia bom. Quando o Cruzeiro entrou em campo, começou aquelas bombas, fogo, fumaça, pá, torcida cantando. Aí eu cutuquei meu amigo e falei assim, esse goleiro, como é que tá a cabeça desse cara, hein? Menino de base, chegando agora, depois de um final perdido, o titular acabou de sair pressionado, a bomba tá na mão dele, será que aguenta o tranco? 2 bolas recuadas para ele. Falei, não, pode apertar, tá nervoso. Ou não sabe chutar o básico com o pé ou tá nervoso. 2-0 pro Galo. Aí veio o gatilho do primeiro jogo da final. Aí mais um comentário que eu fiz lá no intervalo com a galera. Tinha 2 caras do camarote da Rivelli, que é ao lado assim, já foi patrocinador do Galo, ao lado do meu assim, que eu falei pros caras assim, mano, esse aí tá me dando um gatilho, esse 2-0. Tava com o Daniel de Oliveira, que é ator também, grande atleticano, o Matheus Souza, que é um fenômeno da internet, bateu 1 milhão. Falei, o foda disso são os 2-0, porque tá dando gatilho na gente. Você pensou isso também na sua casa? O gatilho dos 2-0. Faz 3. Nós tivemos 2 vacinas importantes. A vacina dos 2-0. Desculpa. A vacina dos 2-0. Deixa eu puxar isso então. A vacina dos 2-0 do primeiro jogo da final, que o Cruzeiro conseguiu empatar. E a vacina do Criciúma, que a gente não soube a hora de não se expor tanto. Então esses 2 jogos, o Cruzeiro no primeiro jogo da final e o Criciúma, eu acho que eles interferiram na partida de hoje. Uma para você não abdicar do jogo, achar que tá ganho, sair do jogo, deixar o adversário crescer demais, mas você também não ficar em cima se expondo demais. Quero 4, quero 5. É gostoso para nosso torcedor. Mas o Galo optou por continuar no jogo, mas não se expor tanto quanto o Criciúma, apostando nos contra-ataques.
O Igor Gomes errou muito hoje, teve uma bola que se ele tivesse um pouco mais de audácia, ele poderia ter dado para o Paulinho bola reta, sim, que o Paulinho ia pegar o contra-ataque. Nós tivemos possibilidade de encaixar o contra-ataque, o Cruzeiro ofereceu isso. Então a ideia de jogo do contra-ataque foi interessante. Mas a gente, se você vai para cima querendo 4, 5 e se expõe e toma gol, é aquilo que eu falei no começo do vídeo. O pau e a pedra estão na mão do torcedor para falar, não aprendeu da outra vez, porra. Calma que ainda vou falar de goleada ainda. O fato é que eu fiz 2 apostas na KTO. Eu ganhei as 2. Uma eu apostei simplesmente que o Galo ia ganhar. Botei 50, tá aqui, ó. Botei 50, voltou 98. A outra eu falei que dava Galo ao empate, mais de um gol no jogo, e que o Paulinho chutava pelo menos 2 ou 3 bolas, estou na dúvida de 2 ou 3 bolas no gol do adversário. Botei 50, voltou 108. Eu vou postando assim, de pouquinho em pouquinho. Eu já falei pra vocês lá no... Eu raramente aposto 50 conto, é porque eu tava muito confiante. Eu tenho meu cunhado de testemunha do que eu vou falar aqui. Nos 2 primeiros jogos da Arena, eu falei, sentimento ruim com esse jogo. Os 2 primeiros. E hoje ele me perguntou e eu falei, hoje eu te garanto que o Galo ganha. Natan, minha testemunha. Hoje eu tenho certeza que o Galo ganha. A final do Campeonato Mineiro Mineirão, eu falei pra minha mulher, eu falei, não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu vou pra sede de Lourdes hoje. Tô falando, poderia falar, tá na dúvida e tal. Mas quando eu tô entre pessoas próximas, que eu posso falar, não é o torcedor na rua, que na rua às vezes eu sou mais conservador, né? Não, 1-0 hoje, não, vamos ver. Com os meus pertinho aqui, eu falo que passa no coração mesmo. O fato é que eu fui na KTO, você pode ir na KTO também para Galo e Penharol, o link tá na descrição do vídeo, o cupom Camisa 12 é um fenômeno lá, camisa 12 no final, kto.com, vai lá que quando você usa o cupom, você contribui demais para o nosso trabalho aqui, para continuar essa parceria da KTO. E teve um cara que me fez um pix durante o jogo, o Gabriel Fonseca, fez um pix de R$13, 13 é Galo. Vendo o Galo reduzir o ritmo, lembro de você falando de oportunidade de golear. Fosse o Cruzeiro com 3-0, continuava sem dó para golear, nós não. E é realmente um discurso que eu falo. O Galo teve a oportunidade de golear o São Paulo em 2013, o Cruzeiro em 2013, vários adversários que nós tivemos a possibilidade de golear, desde Pierre, Dátolo, Tardelli, essa turma que a gente reduzia. Talvez por causa daquilo que eu falei para vocês, de eles não entenderem a dor do torcedor, as situações que o torcedor já passou, que senão certamente eles iriam atrás de mais gols, eles teriam uma postura diferente, o Milito não faria substituições pensando no Penharol. O Milito chegou outro dia, o Milito não está pensando, o Milito está entendendo, ele encara essa rodada como uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro e que terça-feira ele tem Penharol. Ele está pensando que ele vem de um jogo contra o Cruzeiro, o Caracas, o Cruzeiro, o Rosário Central, o Corinthians, o Criciúma, o Cruzeiro e tem Penharol e depois o Cuiabá. Eu, Fael, queria, com a faca no dente, indo pra cima, buscando. O que eu tô falando para vocês é a forma como age o técnico argentino que chegou aqui ontem. O que eu estou falando para vocês é a forma como o elenco recebe a mensagem de cima. Ele não sabe o que é cenário de clássico de longo prazo ainda assim. Eles estão pensando em um jogo do Penharol, que é o segundo em casa, e depois vão ser 2 jogos fora de casa pela Copa Libertadores da América, e depois tem o Cuiabá fora, e que a gente empatou com o Criciúma e a gente precisa recuperar os pontos. Então, esperava, quando fez 3-0 no primeiro tempo, falei, vamos pra cima, vamos marcar mais um no começo do segundo tempo para desestruturar, vai vir cartão vermelho, que eles vão pegar no contra-ataque, vão bater, mas a verdade é essa, ou pelo menos o que eu imagino que tenha acontecido, né? Grande abraço para todos vocês, semana abençoada, foi gostoso demais, espero vê-lo sempre aqui no canal do Camisa 12, tem Frossardo em breve no Cachorrada Podcast, eu falo mais convidado que vem por aí. Valeu, obrigado, desculpa a hora. Hoje eu fui jantar e atendi todo mundo na Esplanada no estádio, porque esse carinho que eu preciso retribuir um pouquinho pra galera que proporcionou toda a realização desse meu sonho, beleza? Valeu, tamo junto, até o próximo pós-jogo. Tchau.